O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado, lhe dirá quando ele volta do campo: vem depressa sentar-te à mesa? Não lhe dirá antes: prepara-me o jantar e cinge-te para me servires, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás tu. Terá de agradecer ao servo por lhe ter feito o que mandou? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos inúteis servos, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, celebramos hoje com toda a Igreja a memória de São Josafate, que nasceu na Ucrânia por volta do ano 1580. Vindo de uma família de tradição ortodoxa, abraçou a fé católica e entrou na Ordem de São Basílio. Ordenado presbítero e eleito bispo de Polotsk, dedicou-se com grande empenho à causa da unidade da Igreja e cultivou com piedoso amor o rito bizantino eslavo na Sagrada Liturgia. Cruelmente perseguido por uma multidão inimiga, deu a vida pela unidade da Igreja e em defesa da verdade da fé católica. Morreu mártir neste dia 12 de novembro do ano 1623. Neste grande homem de Deus, São Josafate, se cumpriu vivamente quando cantávamos na aclamação ao Evangelho: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. O segredo do serviço fiel e fecundo na Igreja de Deus, até ao dia de hoje, está na humildade com que se acolhem os dons de Deus e se dá a vida por ele. Só o servo humilde, o justo, o que faz tudo o que deve fazer e permanece disponível para continuar a fazer sempre, sem reclamar direitos, mas feliz por poder servir, isto é, por poder dar a vida até ao fim à maneira do Mestre e Senhor, só esse será sinal e transparência de Deus para o mundo. Estará disponível para seguir o Senhor para onde quer que Ele vá e dar a vida por Ele até ao sangue, como aconteceu com São Josafate. Esse sinal e essa transparência de Deus que cada um de nós é chamado a ser, São Paulo, ao escrever a Tito, como ouvíamos na primeira leitura, identifica com atitudes concretas na nossa conduta de vida de cada dia. Atitudes nem sempre fáceis, mas atitudes fundamentais para que o nosso testemunho cristão seja credível, seja aceite, ilumine e provoque o mundo em que vivemos. Reparem, depois de advertir Tito para a necessidade de que seja fiel à sã doutrina, seja fiel à palavra de Deus e ao ensino dos apóstolos, Paulo especifica o modo como cada um se deve comportar. Sim, porque a nossa vida cristã, queridos irmãos, não é uma ideia ou uma filosofia que a gente arranja. É uma vida concreta que a gente vive.
E Paulo, ao escrever a Tito, fala dessa vida concreta, do modo como nos devemos comportar. Teremos de ter em conta que estamos num contexto cultural muito concreto, o do tempo de Paulo, mas que ilumina o nosso de hoje e o nosso estilo de seguir Jesus e de concretizar o Evangelho. Diz ele: os homens idosos devem ser sóbrios, dignos, ponderados, fortes na fé, na caridade e na perseverança. É um caderno de encargos exigente, mas fundamental para o nosso seguimento de Jesus. E continua: de maneira semelhante, as mulheres idosas devem ter um procedimento digno de pessoas santas. Nada menos. Quem diz as mulheres idosas, diz os homens idosos, diz cada um de nós, tenhamos a idade que tivermos. Porque a vida cristã é mesmo para isto, para sermos santos. O Papa São João Paulo II diz que a santidade é a medida alta da vida cristã. E nós não queremos medidas baixas. Continua: não devem ser maldizentes. Ora, aí está. Esta praga que tantas vezes aparece e destrói tanta coisa. Tantas vezes disfarçada de santidade, não é verdade? São Paulo diz: não devem ser maldizentes. É preciso batizar a língua todos os dias. Às vezes é estranho como a gente abre a boca para comungar Nosso Senhor na nossa língua e quando sai da Assembleia parece que já não tem lá Nosso Senhor. É tudo aquilo que é contrário a Ele. Não devem ser maldizentes, nem dadas ao vinho, diz o apóstolo. Pelo contrário, sejam capazes de dar bons conselhos. E o melhor conselho que a gente dá é o estilo de vida que a gente tem. Noutro contexto, Santo Agostinho diz que o melhor cântico é a vida do cantor. A melhor narração do Evangelho num cristão é a vida dele, é o modo como vive. Trata-se claramente, queridos irmãos e irmãs, do sentido da vivência da nossa fé como uma entrega de um testemunho vivo, de um estilo de vida segundo o Evangelho. Este estilo não é exclusivo de nenhuma idade, este estilo é para todos. Por isso, logo de seguida, o apóstolo dirige-se aos jovens, dizendo-lhes: aconselha igualmente os jovens a serem ponderados em tudo. E não deixa de advertir o próprio Timóteo, seu discípulo, acerca do modo como ele, como pastor da igreja, se deve comportar. Apresenta-te a ti mesmo como exemplo de boas obras, na pureza de doutrina, na dignidade, linguagem sã e irrepreensível. E para que não fiquem dúvidas, o apóstolo Paulo adverte o seu discípulo Timóteo acerca do fundamento de tudo quanto lhe acaba de propor. Porque a vida cristã não é uma luta estoica ou uma submissão de coitados, mas um desígnio livre e feliz que nos permite viver a partir de um dom, de uma graça que nos precede e nos aguarda, porque, como diz o apóstolo, manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos para vivermos no tempo presente, com temperança, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, encontramos aqui a exigente felicidade da nossa fé. Sabemos que o Senhor virá e queremos ir ao seu encontro com as lâmpadas da fé acesas.
uma fé concreta e comprometida, uma fé de olhos abertos e coração disponível para concretizar a vontade de Deus em todas as situações e circunstâncias da nossa vida. Foi assim que viveu São Josafate, que hoje celebramos. É assim que somos nós chamados a viver. A ele, uma vida assim, valeu-lhe a palma do martírio ao defender as verdades da fé e a unidade da Igreja. A nós, espera-se de nós a mesma disponibilidade para dar a vida nas circunstâncias em que cada um de nós vive em cada dia. Confiemos à intercessão de São Josafate, de Nossa Senhora de Fátima e dos santos pastorinhos. Neste dia, de modo particular, confiemos-lhe as nossas vidas, o nosso desejo de, como eles, darmos testemunho da nossa fé. E confiemos à intercessão, à sua intercessão, hoje, de modo particular, o povo da Ucrânia, que foi berço de São Josafate, nestas horas difíceis porque passa a braços com uma guerra sem fim. Que por intercessão de São Josafate, da Rainha da Paz e dos santos pastorinhos, o Senhor alcance para aquele povo dias novos de paz e de justiça. Que Nossa Senhora, neste lugar e a partir deste lugar, a todos nos ajude e acompanhe, como mãe solícita, a concretizar na vida quanto celebramos e professamos na fé.